Voltou, gente? Voltou, né? Então tá. Obrigada. A gente não tinha visto. Meu primo Vicente, vamos lá. Então, ontem eu falei um pouquinho para vocês que a gente consegue fazer peças bonitas, bem acabadas, sem necessariamente ter um desenho extremamente elaborado. Tem muita gente que gosta de técnica mais moderna, então essa semana eu estou fazendo uma mistura dessas técnicas que a gente faz com alguns materiais, carimbo, transfer, silk, e aí eu vou intercalar com um pouquinho de pintura também, que eu sei que vocês gostam, né? Então, ontem, só para dar uma revisada, ontem eu expliquei para vocês como eu uso o transfer, que é esse. Isso aqui é um papel, na verdade, um papel bem fininho, e ele vem impresso com uma tinta que depois que vai para o forno, ela fixa a uma temperatura de 980 mil graus. Então, é um papel, como ontem me perguntaram, não é um guardanapo, tá? Tem muita gente que faz aquela técnica do guardanapo. Não é um guardanapo comum, é um papel que funciona para tinta de cerâmica quando queimada em temperatura alta, 980, 1000 até 1230 aguenta. Essa pecinha aqui, que é a tampa de uma manteigueira, foi queimada em alta temperatura, tá? Então, dá para usar também. Então, aí ontem, o que que a gente fez? Então, ontem eu usei esse papel, o transfer, e aí eu falei para vocês que eu iria explicar para vocês ao longo das aulas, utilizar os carimbos. Então, hoje a gente vai fazer as duas coisas. A gente vai usar o transfer recortado, é uma outra forma de usar transfer, e carimbo. Eu vou também fazer stencil com vocês ao longo da semana, tá? A gente vai brincando com essas possibilidades. Expliquei também que a gente consegue usar esses transfer numa peça no biscoito, que é uma peça que já está queimada, que foi essa rocamboleira que eu fiz, tá? Eu fiz só uma faixa. A minha ideia depois é acabar essa parte restante com uma outra pintura. A gente pode usar sobre esmalte, essa peça tá com maiólica, tá? Tá com um esmalte branco, então a gente pode também usar sobre um esmalte. E a gente pode usar, que tem muita gente que me perguntou, não sabiam que existe essa possibilidade, a gente pode usar na peça antes de qualquer queima. Então, essa peça aqui está no ponto de osso, que a gente chama, que ela está bem sequinha, ela quase não tem água, só que ainda ela não foi queimada nenhuma vez. Então, eu vou queimar já com o transfer. Então, com uma única queima eu já consigo fazer a peça e a decoração. A gente chama isso de monoqueima, tá? Essa peça, então, nunca foi queimada. Eu tomo muito cuidado com ela, porque se eu tiver um pouquinho de força, eu acabo quebrando ela no meio. Então, ó, para vocês anotarem aí, o transfer eu posso usar na cerâmica, sobre esmalte, com um pouco mais de cuidado, porque ele borra mais, e também sobre as peças sem serem queimadas. Lígia, a maiólica não foi queimada, tá? A maiólica aqui não foi queimada, tá vendo que ela tá fosca? Ela ainda não foi queimada, eu vou queimar depois. É que como eu quero acabar esses pratos, mas depois que queimar ela vai fixar. A Cecília está perguntando. Então, Lígia, é uma queima só. A Cecília está perguntando se passa esmalte. Acho que você está perguntando no geral. Pode passar esmalte sim, ou não. Esse aqui eu passei esmalte, mas se eu quiser que ele fique fosco,
eu não preciso passar esmalte, tá? Esmalte transparente. Nesse aqui, não sei se é isso que você está perguntando, Cecília, nesse aqui, que está em ponto de osso, a gente até pode passar um esmalte, tem que ser um esmalte específico. Não posso fechar toda a peça, porque senão ela não tem como respirar, ela vai explodir dentro do meu forno. Então, mas isso aí é uma outra técnica, o que eles chamam de monoqueima, tá? Mas a princípio a gente pode esmaltar sim, obedecendo as regras do ponto de osso, tá? Eu imaginei que você tivesse perguntado isso. Então, por exemplo, a monoqueima, vou falar rapidinho, gente, porque isso aí é tema de uma outra live. Monoqueima a gente pode até fazer a peça, esmaltar com um esmalte específico, com uma queima específica. Eu nunca posso fazer esmalte em toda a peça, senão eu acabo não tendo, ela não tem como respirar na hora do que ela está queimando, não tem como sair o pouquinho de água que ainda tem. Então, é um pouquinho mais específico, mas pode sim, o transfer pode ser usado na monoqueima. Então, existem essas possibilidades com o transfer. É, é muito bacana, tem várias possibilidades, vários modelos. Ó, eu trouxe alguns aqui, é, só para vocês verem. Ele vem numa folha A4. Esse aqui eu já estou usando desde ontem, então ele está recortado. Essas peças, esses papéis, vocês podem encontrar na Zeramix. Vou pedir para o Juan marcar aqui o site delas. Eles têm lá. E ontem eu falei também que tem na Shopee, naquela loja virtual que vocês conseguem comprar. Demora um pouquinho, tem todas aquelas questões, mas é possível comprar. Aí hoje eu vou então fazer esse carimbo que eu mostrei ontem para vocês. Então, ó, só explicando. Então, a gente vai fazer um transfer recortado e aí eu vou misturar com esses carimbos. Esses carimbos aqui são da Carimbe Cri, vou pedir também para o Juan marcar aí para gente. A Adriana está falando que tentou fazer e borrou tudo. Provavelmente, Adriana, você colocou muita água. Eu tenho que pôr água e tirar bem o excesso, tá? Eu vou fazer hoje mais uma vez para vocês verem. Mas se você colocar muita água, borra. Principalmente quando tem esmalte embaixo. Então, ó, a Rua marcou aí o arroba deles, é Carimbe Cri, tá? Eles têm vários carimbos. Esse aqui, boa noite, Cris. Esse aqui, que eu vou fazer hoje para vocês, assim como vários outros que eu tenho aqui, são da coleção da Michele Moisés. Eles têm até uma marquinha aqui atrás, tá? Então, o pessoal da Carimbe Cri fez uma parceria com a Michele Moisés, que é uma professora de porcelana. Ela desenvolveu para porcelana esses carimbos para os trabalhos dela, e aí eu estou adaptando na cerâmica. Ficaram trabalhos muito bonitos. Eu, inclusive, já dei uma aula no clube online que eu tenho de pintura, e inclusive ela mandou recado para mim dizendo que estava muito bacana o trabalho. Então, assim, é uma outra possibilidade, tá? Isso também é legal, eu gosto sempre de falar para vocês. Existem alguns materiais que a gente não usa a princípio na cerâmica, mas adaptar é bem legal. A gente consegue fazer coisas diferentes. Então, ó, de novo, vou fazer o transfer e vou usar os carimbos da Carimbe Cri, da coleção da Michelle, tá bom? Escolhi esses dois e aí vou fazer um desenho. Vou até mostrar para vocês. Eu fiz já um prato no meu clube de pintura. Para quem não me conhece, eu tenho um clube de pintura online. Depois eu vou explicar para vocês como funciona. Ó, então eu fiz com esses mesmos decalques e carimbos, eu fiz esses dois pratinho de torta. Eu vou fazer em outras cores, e trabalhar de uma outra forma. Gente, quem tiver aqui na live, e quiser entrar no grupo, a gente tem um grupo de WhatsApp
que a gente coloca algumas informações lá. É só mandar uma mensagem no direct que aí a Thalita inclui vocês nesse grupo de WhatsApp, tá? As informações das lives, do material, a gente coloca lá, assim como eu também às vezes consigo conversar com vocês por lá. Então, quem não estiver e quiser saber um pouquinho mais sobre as pinturas ou sobre o clube, pede para a Thalita, ela inclui vocês lá. Então vamos lá, vamos começar a trabalhar. Mostrar para. Foi a Simone que falou que estava borrando, Adriana? Acho que foi a Simone. Então vamos lá. Primeiro eu vou usar o transfer. Eu já recortei, existe essa possibilidade também. Então eu já recortei num formato de flor. Então eu vou colocar um aqui e um aqui. Como que eu fiz isso? Peguei uma caneta, fiz o desenho, imaginando que ele estaria de ponta cabeça, ou fiz aqui, recortei com uma tesoura sem grandes segredos. Eu adiantei só para não ficar cansativo para vocês. Ó, e eu tenho esse desenho. Pode ser feito do formato que vocês quiserem. Eu escolhi esse aqui, uma flor. Lembrando sempre, eu gosto sempre de algumas informações, eu repito em todas as lives, em todas as aulas. Aqui no ateliê, com as minhas alunas presenciais, eu sempre gosto de lembrar que é importante trabalhar sempre com a peça limpinha, tá? Então, a gente sempre passa uma esponja úmida, eu deixo sempre uma esponja só para isso, ó, molhada e passa para tirar poeira, excesso de grafite, não embaixo da torneira, tá, gente? Não coloquem a peça embaixo da torneira para limpar. Então, vamos lá. Então, eu vou escolher, estou fazendo bem aleatório, ó, vou fazer nesse cantinho o meu transfer. Ó, vou pôr até a água aqui para vocês entenderem. Eu vou molhar minha esponjinha. Isso aqui também é uma esponjinha bem de pia, recortada. Eu uso menorzinha porque fica mais fácil. Eu gosto muito dessas esponjas. Isso também é um material que não é usado, não é comprado em loja de cerâmica, porque normalmente são bem mais caros, tá? Então a gente usa uma esponjinha de pia mesmo, tá bom? Boa noite, Silvia. Ione entrou agora com esse transfer. Vou falar rapidinho então para a Ione. Ione, de qualquer forma, a live vai ficar salva. A gente não está mais tirando as lives, elas ficam aí para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Mas eu vou repetir. Isso aqui chama paper transfer ou transfer paper, eu nunca sei qual é a ordem. É um papel bem fininho, tipo uma seda, impresso com uma tinta própria para cerâmica. A hora que a gente aplica na louça, na cerâmica e queima, ele já fica o desenho do papel. É muito bacana. É uma forma muito rápida de, de imprimir um projeto na sua peça. Ó, então, isso aqui eu fiz a tampinha da minha manteigueira francesa. Passei isso aqui, esmaltei e queimei. Então, é uma opção muito prática, tá? Como eu falei, eu gosto de mostrar essas outras opções para vocês não ficarem só presas a pintura, pintura, pintura. Então, ó, recortei, tá? Vim uma folha de A4, eu recortei no formato que eu queria, virei aqui, ó, tô escolhendo um lugar aleatório, com a esponjinha, ó, gente, acho que a Adriana, ó, tira bem a água, senão às vezes ele borra, ó. E aí a gente vai apoiando, ó, ponho com um pouquinho de força, vou passar, quando a gente estiver passando, vou até pedir para o Juan aproximar um pouco, se der. A gente percebe que a cor vai ficando diferente. Então, a água, ó, ele vai. Tá vendo aqui? Ele já tá no limite. Se eu colocar um pouquinho mais de água aqui, eu vou borrar. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, ó. Não é raspar, porque raspar borra mesmo. É isso, ó. Apoia e tira, ó. E também tem um ponto. Aqui já tá no ponto certo. Se eu ficar passar mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, corre o risco de borrar.
Então, ó, tira bem o excesso de água, ó, não tá nem pingando a minha buchinha. É nesse ponto que a gente tem que usar. Se ela estiver pingando, aí às vezes complica. Então, ó, não mais do que isso. Eu vou pegar, ó, ele tem como se fosse um papelzinho. Aí eu vou pegar com a pontinha e puxar, ó, bem de leve, ó. E aí já vai saindo o desenho. É muito bacana, muito prático e fica um trabalho bem legal, ó. Então, tô tirando. Precisa tirar esse papel, tá, gente? Não esqueçam. Ele realmente parece, ontem alguém falou, ele realmente parece a técnica que a gente usa às vezes com guardanapo, mas não é o guardanapo que a gente compra em loja de artesanato ou até em supermercado. Porque aquele guardanapo, a tinta não aguenta o forno, só por isso. Se aguentasse, seria ótimo, porque tem muita possibilidade, mas não é. Ó, não tô tirando todo o papel. Gente, esse tipo de trabalho a gente tem que fazer bem devagar, com calma, tá? Ó, então, eu já fiz, sobrou um pedacinho aqui, tira tudo, ó. Agora eu tô passando a mão. Ó, é uma forma de imprimir um desenho. Eu particularmente gosto bastante. Eu uso bastante isso, ó. E agora eu vou fazer como se fosse uma metade da flor nesse outro pedaço do prato, ó. Vou repetir aqui para vocês verem mais uma vez. Apoia bem, espera um pouquinho e tira. Apoia, tira. Isso aqui é muito parecido com aquele spray de água que às vezes eu explico para vocês. Se a gente passar uma vez, duas, fica perfeito. Se passar três, quatro, cinco, eu borro todo o meu trabalho. Ó, tava colocando muita água, né, Adriana? É, eu também já cometi esse erro. Gente, antes de fazer as técnicas e mostrar aqui para vocês, eu tenho que fazer também. Então, não pensem que eu acerto de primeira, não. Então, às vezes eu erro e até é positivo para depois eu conseguir mostrar para vocês e entender o que eu estou respondendo, né? Ó, eu vou tirar. E aí, eu agora vou misturar o carimbo que eu falei para vocês. Vou tirar aqui todo o papel. Gente, prestem bem atenção antes de queimar, para ver se saiu todo o papelzinho, tá? Senão, se fica um pouquinho, dá dá um defeito, tá? Porque onde tem papel, o papel na hora de queimar, ele vai expulsar o esmalte e vai dar um defeito meio feio. Então, ó, então é uma outra forma que eu quis passar para vocês de como usar o transfer, tá? Ontem eu tinha usado só retinho, ó, com linhas retas. Agora hoje a gente já fez um desenho. E agora a gente vai começar a fazer os carinhos. Gente, quem tiver dúvidas, é só mandar mensagem aí nos comentários que eu consigo ler e responder para vocês, tá? Então, ó, vamos lá. Uma técnica, eu já acredito que tenha passado todas as possibilidades para vocês, então, aonde a gente pode colocar, de que forma a gente aplica, a gente pode esmaltar ou não, tá? Fazendo um breve resumo aqui do que a gente falou. Então, tem muita possibilidade, os transfers têm muita cor. Então, a minha, a minha ideia aqui é sempre mostrar as possibilidades e aí depois vocês, cada um faz o seu trabalho, né?
E aí agora, então, eu vou começar a trabalhar com o carimbo, que é uma outra possibilidade para vocês. Os carimbos, carimbo e crio, o Juan vai marcar para vocês os lugares. Eu tenho no ateliê a maioria dos materiais, esses especificamente eu não tenho, tá? Oi, Nini. Ó, então, aproveitar também para falar um pouquinho, que sempre as pessoas me perguntam qual é a diferença de EZ e SC. Hoje eu vou usar só EZ e vou explicar para vocês como a gente usa EZ. Amanhã eu vou usar o SC, porque ainda tem muita gente que tem dúvida. Ó, então eu vou usar hoje EZ e OS. E aí eu fiz de propósito, peguei essas tintas justamente para explicar para vocês. Tem muita gente que tem dificuldade ainda de usar, tá? Uma aluna perguntou que ela tinha muita tinta, se é para jogar fora. Primeiro, gente, essas tintas americanas importadas não joguem fora. É só colocar água filtrada, ela volta ao normal. E aí tem muita gente que tem dúvida. Quando uso EZ, quando uso SC? Então eu resolvi fazer essa live também e incluir esses materiais nessa live. Então vamos lá. O EZ é um pigmento, é um corante. O que que é isso? É um minério que dá uma cor, determina uma cor para a tinta, tá? Então ele é um corante quase puro, misturado com alguns materiais, para que a gente tenha um veículo e ele consiga pintar sobre a minha peça, tá? Então ele é quase puro, ele tem muita cor, muito pigmento e pouco esmalte. E aí eu uso para pintar, para fazer sombreado, para fazer filetes. Para os carimbos é perfeito. Então, toda vez que eu usar um corante, a gente precisa esmaltar, porque lembrem que eu falei para vocês, é quase que tinta pura, pigmento puro. Ele não tem esmalte. Quem trabalha com cerâmica sabe que para a gente ter brilho na peça, eu preciso ter esmalte, senão ele vai ficar fosco. Quem tiver dúvida quanto à questão de tinta, pode perguntar, porque eu sei que tem muita gente que tem dúvida. Então, ó, corante. É quase uma tinta pura, vocês vão ver que ele é bem intenso. Eu vou usar hoje um azul que é bem forte. Vocês vão ver que ele é muito. A gente até tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele pigmenta muito. Ó, então aqui eu estou usando uma das minhas cores prediletas, que é esse EZ32. Ele chama verde pavão. Na minha cabeça isso é mais para azul do que para verde, mas enfim, ele chama verde pavão. A tinta vem pronta para quem é novo aqui. Eu sei que tem gente que nunca pintou cerâmica, então eu dou uma explicação. As tintas de cerâmica são muito práticas, elas já vêm pronta no vidrinho. A gente só coloca num azulejo e vai misturando com água. O que eu uso aqui é sempre água, tá? O veículo de trabalho é água. E aí a gente mistura com água até chegar no ponto que eu quero fazer a minha pintura. Às vezes eu preciso um pouco mais de água, às vezes um pouco menos, depende da técnica que eu estiver usando. Então aqui eu misturei bem, ó, uma espátula. Então tudo à base de água. Como que eu vou fazer para trabalhar com o carimbo? Como eu falei para vocês, quem desenvolveu esse carimbo foi a minha colega de trabalho, a Michele Moisés, e ela usa na porcelana, ela faz um trabalho muito bonito, eu acho que bastante gente que está aqui conhece o trabalho dela, é aluna dela também online. E o que que ela faz? Ela passa a tinta e aí ela aperta o carimbo e tira. Então, ela usa o carimbo no negativo. Aqui a gente não consegue fazer isso, porque a hora que a gente passa a tinta, ela já entra na peça. Então, o que que eu estou fazendo para trabalhar com o carimbo?
Eu adaptei um produto que é muito bom, muito bem feito. É, os desenhos são lindos. Vou até mostrar um pouquinho mais para vocês. Ó, eles têm desenhos lindos. Então aqui tá até coleção Java, Ásia, México. Ó, eu comprei vários e uso aqui. Esse aqui é Inca, Flor de Lis. Ó, então tem vários modelos. São da Carimbe Cri. Então tem muitas possibilidades. Elegi aqui uma que eu achei bonito e ia dar certo aqui na aula. Então, o que que a gente vai usar? Eu vou colocar tinta no meu carimbo. Eu acho que a forma mais fácil é usar esse rolinho. Isso aqui é um rolinho de pintura, sem muito... Eu acho que todo mundo já viu. Eu vou pegar a tinta e vou passar no carimbo, aonde eu quero que ele pinte a minha peça. Ó, então, passo devagar. É bacana passar em vários sentidos. Então, eu passo aqui, passo para cá, que aí eu me certifico que eu tenho tinta no carimbo inteiro. Ó, pôr um pouquinho mais de tinta. Então, eu estou usando EZ. Aposto que alguém deve estar perguntando, poderia usar SC? Aqui até poderia, mas ele não ia ficar tão vibrante. Então, eu prefiro usar EZ, tá? Então, ó, tô com o carimbo todinho com tinta. E aí agora eu vou fazer imprimir vários carimbos, ó. E tô usando aleatório, tá, gente? Só para vocês aprenderem mesmo. Ó, a minha ideia é só mostrar como a gente trabalha. Ele é gordinho, ele é fofinho, então a gente toma cuidado para apoiar bem. Ó, o rolinho, gente, é importante, não estava com água, tá? Ele estava mais sequinho. E aí a gente tira, ó, e aí ele sai perfeito. Me perguntaram alguma coisa? Posso passar com pincel? Olha, pode passar, mas ele não fica tão bom. Então, como eu falei para vocês, eu sempre testo antes. Com o pincel, às vezes ele borra na lateral. O rolinho é o melhor jeito. Se você não tiver o rolinho, você pode até tentar passar com essa esponjinha aqui. Mas ele não pega tão bem, tão fácil. Eu acho que o rolinho é a melhor opção. Eu já tentei com pincel, já tentei com a esponjinha e já tentei com o rolinho. O rolinho é da melhor forma. Então, ó, pego o rolinho. Não precisei limpar, porque eu estou usando a mesma cor. Então, não precisei limpar. E eu tirei quase toda a minha tinta do carimbo. Ó, quando a gente vai usar outra cor, a gente lava, tá? Dá para lavar. Depois, aliás, que a gente usa, o ideal é lavar o carimbo para que ele dure mais tempo. Esse meu aqui eu já usei muitas vezes e ele tá perfeitinho, tá? Então, vou fazer várias formas, ó. Aperta, vai colocando devagar. No começo da aula, mesmo ontem, eu falei para vocês que a ideia era dar algumas sugestões de trabalho, sem que vocês tivessem que ter um desenho muito elaborado. A ideia era mostrar para vocês algumas opções mais livres, mais soltas. Ó, aperta bem e tira. É muito gostoso fazer isso. Ele fica uma marquinha, ó, realmente fica, mas isso é a marca do carimbo. Isso é a característica do carimbo. Não é um defeito, eu não encaro isso como um defeito, tá? Então, ó, ele fica um pouquinho mais branco, mas eu acho que inclusive fica bonito esse efeito. Eu vou fazer vários, vou mostrar aqui. Eu fiz uma aula do clube esse aqui, que é o mesmo carimbo, usado com uma outra cor, com um verde, né? Então, eu fiz o das folhas e depois por cima eu fiz o da borboleta.
Eu vou explicar para vocês também como eu fiz esse outro da borboleta. Então, eu vou passar mais uma vez. A minha ideia é encher o prato. Ó. A cor, vocês podem escolher a que vocês quiserem. Eu escolhi esse tom azulado turquesa, até porque aqui dentro, depois que queima, ele tem um mais aturquesado. Ó, eu vou fazer um para cá. Posso até deixar entrar um pouquinho do sobre o transfer, não tem problema nenhum. Esse transfer aguenta essa. Lógico que não dá para fazer uma sobreposição muito grande, mas um pouquinho ele aguenta sim. Então dá para fazer. Vou tirar. Ó. O que eu sempre explico para as alunas, quando quando eu dou aula ou aqui no ateliê ou aula online, é eu falo sempre sobre uma questão que é muito importante, que é o equilíbrio do desenho, das cores, dos desenhos. Então aqui eu tô inconscientemente, porque isso já é o dia a dia do meu trabalho, então eu já estou fazendo meio que da minha cabeça, mas eu vou explicar para vocês. Quando a gente faz uma peça, é, a gente tem que pensar nela como um todo. A gente tem que pensar no equilíbrio dela, tanto de cor quanto de desenho. Então, ó, instintivamente eu fiz um para a esquerda, um para a direita e um para cima. Porque isso já está na minha memória fotográfica, né? Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou seguir enchendo esse prato. É, e aí, como eu vou fazer? Eu vou colocar um outro aqui, ó. Achei que aqui tá um espaço. É, eu vou colocar aqui, ó, paralelo a esse? Não, ao contrário, eu vou virar, vou até dar uma curvinha para entrar e ter um movimento mais bonito, tá? Então, se vocês forem fazer, ó, aqui, ó, vão colocar um aqui? Não, a gente vai trabalhando dessa forma, ó. Uma diquinha que eu expliquei na outra aula é que assim, a gente vai pensando sempre nisso, ó. Para a direita, desce um pouco, mais um pouco, vem para cá, sabe? Como se fosse uma ciranda. E aí a gente vai conseguindo completar. Eu vou completar o prato inteiro para vocês entenderem o que eu estou falando. Só ver se tem dúvida aqui. Pessoal falando que é bonito. Obrigada, gente. Isso, eu usei o EZ32. Rolinho totalmente seco? Totalmente seco. Se tiver, a Neuzinha já respondeu. Obrigada, Neuzinha. No EZ não coloca água? Naira, a tinta tem que ser mais grossinha? É, eu vou falar isso. Esse papel vai para queima? Qual é? Sim, vai para queima. Onde podemos comprar o transfer, o Juan fixou o endereço da loja que dá para vocês comprarem o papel. Fiz com pincel e não gostei. É, não é, Lourdes? Não é legal. Ó, duas coisas que me perguntaram que é importante. A tinta, a minha veio assim, eu coloco água até chegar nesse ponto. Ela não pode ser nem muito líquida e nem grossa do jeito que normalmente ela vem. Ó, o ponto é esse, ó. De forma que nem um suspirinho aqui, tá? E o rolinho, para quem perguntou, eu não gosto de deixar ele úmido. Se ele tiver úmido, às vezes a gente tem que lavar e usar, enxuga muito. Eu venho nesse meu papel aqui, dou uma boa enxugada. Ó, vou passar mais uma vez. Essa questão de onde a gente coloca o desenho e de que forma a gente trabalha o desenho, eu sempre explico, é interessante principalmente para quem faz, para quem trabalha sozinho, para quem faz projetos sozinho. Então, ó, por exemplo, aqui, o anterior eu fiz assim. Eu nunca vou repetir. O que eu vou fazer? Eu vou sempre movimentar. Aqui eu vou fazer até mais, ó. Dei um giro e já vou começar a inclinar, ó. E daqui a pouco eu vou sobrepor, gente. Eu vou encher esse prato. Quero que ele fique bem cheio.
Depois dá pra gente dar acabamento aqui também, tá? Ó. E esses branquinhos que ficam, como eu falei, eu não encaro como um defeito. Para quem ficar muito incomodado, dá para vir e preencher. Amanhã eu vou explicar uma outra forma de usar o carimbo, uma outra peça. Ó, a mesma coisa aqui. Vou começar a sobrepor, ó. Então, ó, rolinho seco, a tinta nessa textura que tá aqui, ó, apoia bem, certifica de que vocês estão fazendo todo o movimento em todo o carimbo e puxa, ó. O que fica bonito disso, ó, é que essa sobreposição, ela vai dar um claro e escuro que é bem legal. Vou passar mais uma. Então, esse que eu estou usando é o EZ, porque é uma tinta mais forte, que marca mais, pigmenta mais. Poderia fazer com SC, mas ele não ia ficar tão marcado. Ó, mais uma vez para explicar para vocês. Eu tô com uma ponta do meu carimbo veio para cá, a outra veio para cá. O que que eu faço aqui? Viro totalmente. Ó, dou até mais uma inclinada, porque eu quero meio que cobrir esse buraco, ó. E aí eu encaixo aqui. Tá dando para entender, gente? Alguém tem dúvida? Ó, vou fazer isso em todo o prato. Tem uma variedade bem grande de carimbo no site deles. Oi, Vânia. A queima. Oi, Naira. Que bom que você gostou. A queima aqui não vai ser em alta, porque esse meu prato não é em alta, mas pode ser também. Eu vou até mostrar um teste que eu fiz para vocês. Ó, vou fechando aqui. A gente que trabalha com cerâmica, que dá aula, faz milhares de testes o tempo inteiro. Ó, e aí eu fiz um teste em alta e ficou perfeito. Infelizmente, eu fiz numa pecinha muito pequenininha, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas eu vou mostrar. Dá para fazer em alta. Ó. É muito simples de fazer, tá vendo, gente? Por enquanto, eu nem peguei o pincel. Com um vazadinho aqui, porque eu fui olhar para o Juan que estava pegando coisa, mas depois é só acertar. Ó, aqui eu vou fechar, dá para ir fazendo assim, ó. Fica interessante, inclusive, deixar sempre o desenho saindo para, ó. Eu fiz um testezinho aqui. Esse aqui, ó, para vocês terem uma ideia, é um. A gente que é ceramista tem sempre esses testes na mente, né? Ó, eu fiz um teste numa pecinha bem pequenininha e olha como ficou bom. Isso aqui foi queimado em alta. Alguém perguntou, ó, eu acho que não é qualquer carimbo que até dá para fazer. Eu já fiz outras peças com carimbo, até aquele carimbo de papelaria, mas não é tão fácil de trabalhar porque não tem essa altura. Esse aqui é um carimbo específico, como eu falei, foi feito para porcelana, mas é um carimbo muito bem feito, bem artesanal, então eu acho que vale a pena comprar esse aqui, ó. Então dá para fazer em alto, tá? Para quem é aí de alta temperatura, pode fazer à vontade. Só que coloca bastante tinta. Eu fiz um teste aqui, fiz esse e fiz esse também, ó, de estêncil, que eu vou explicar para vocês amanhã. Que também é um estêncil de coraçãozinho. Posso fazer essa técnica de pão de osso? Pode sim.
Como você faz monoqueima, pode fazer. É uma ótima opção. Tanto do transfer quanto esse, né? Só toma cuidado para não quebrar a peça. Mas se você faz monoqueima, você já deve estar acostumado. Vou preencher mais um pouco. É isso que a minha ideia foi essa. Tem muita gente da cerâmica, da porcelana, migrando, felizmente, para outras técnicas e outras possibilidades. O pessoal tem feito modelagem, quem é de porcelana tem feito baixo. Então, eu queria mostrar um pouco isso. Dá para a gente fazer, com algumas técnicas, a gente consegue fazer quase tudo. Por exemplo, aqui, como eu falei, foi desenvolvido para porcelana, mas a gente adapta. Em alta usei Z? Então, Adriana, boa pergunta. Em alta eu usei SC, porque o SC queima mais bonito, dá mais brilho na alta. Mas isso também não é regra, você pode usar EZ. Aí depende do que você quer fazer. Ó, vou fazer mais um. Vou fechar todo o prato. Eu vou por cima fazer, ó, de novo, faz o biquinho, vai virando bem. Com dessa forma, vocês conseguem criar como se fosse uma textura, uma estampa mesmo. E aí a gente consegue fazer estampas exclusivas. Cada uma vai ficar diferente da outra, uma cor diferente da outra. Então é bem interessante. Ainda vai faltar acabamento esse prato. Eu vou fazer alguns filetes e tal, mas basicamente a ideia dele é essa. Ó, aqui eu não quero esse branco, então vou fazer metade, da mesma forma que eu fiz aqui. Gente, dá para fazer em outras peças, tá? Isso eu sempre faço em prato, porque é mais simples de filmar, mas dá para fazer em cachepô, dá para fazer em jarra, no que vocês quiserem. Ó, aqui ficou um buraquinho, eu vou encaixar. Pode deixar entrar um pouquinho na flor, ó. É uma técnica, um trabalho mais moderno, tá? Mas é uma possibilidade bem bacana. Vou fazer esse pedacinho aqui. Eu até tinha trazido um outro azul, que eu quero explicar mais uma possibilidade desse carimbo para vocês. Mas eu não vou fazer nesse prato, que não quero usar esse azul para isso. Então, vou pegar outro pratinho qualquer, só para mostrar. Ó, a gente ainda vai fazer acabamento, tá? Mas só para mostrar para vocês. Eu vou pegar um outro prato. Ó, que bonito que tá ficando, gente. Alguém tem dúvida? Dá pra gente fazer com os carimbos, que fica bem bacana, é um degradê. Eu não vou fazer no meu prato, porque eu não quero misturar essas duas cores. Mas, ó, com o OS, que também é corante, então eles são a mesma coisa, só muda a fábrica, tá? Então, esse aqui é o equivalente ao EZ23 da Duncan, da Meiko, né? Para quem está acostumado a pintar. Então, ó, vou misturar aqui, vou misturar um pouquinho do azul, e aí eu vou explicar para vocês, ó. Ó, o rolinho continua seco, tá, gente? Dá para ir usando. Vai chegar uma hora que ele vai ficar muito seco, eu tenho que dar uma lavadinha dele, mas por enquanto, ó, consegui fazer o prato inteiro e ainda tá bom. Agora eu vou pegar com o cantinho, ó, tira um pouquinho do excesso
ó. E aí eu vou mostrar pra vocês que dá pra gente fazer isso, ó. Só que aí eu tenho que trabalhar com ele bem limpinho, ó. Pouca tinta, ó. Vou fazer isso. Isso aqui são várias formas que a gente inventa de ir trabalhando. Aí sim, com a esponjinha, ó, e ela com um pouquinho de azul, aí a gente dá um degradê, ó. Olha quanta possibilidade com um único carimbo, ó. Então, o que que eu estou usando essa esponjinha aqui? Para dar já o meu degradê aqui, senão ele vai ficar muito duro, muito chapado. Se eu quiser, eu posso escurecer o meinho. Ó, vou fazer aqui só para vocês verem como fica bonito. Tem muita gente que gosta de pintar, não sabe desenhar, não gosta de trabalho muito elaborado. Os carimbos são uma ótima possibilidade. O stencil é uma ótima possibilidade. Amanhã a gente vai fazer um pouquinho de stencil. Ó, aí eu tiro, ó. Ó que bonito que fica. Então dá para inventar muita moda, tá? Então aqui eu usei 32, EZ32 com, esqueci de falar, esse aqui é o OS 185. Essa tinta é australiana, é dessa marca que eu tenho usado muito, que é a Crisantos. Essa tinta é muito boa, ela substitui muito o EZ. Então, existem algumas cores que não tem tanta variedade do EZ, então eu uso o OS. Aí eu vou misturando essas duas formas, tá? Então, olha como fica interessante. Vamos fazer um outro pequenininho aqui, já que eu estou mostrando como a gente usa o carimbo. Ó, agora eu já estou com azul, mas vamos lá, vamos ver. Só para vocês entenderem que dá para fazer menor, maior, ó. Aqui vai ficar meio que mesclado. Aproveitar que eu peguei o outro prato, ó. Então, viram que a tinta como é? Meio durinha? Isso aqui não combina muito com água. Ó, olha que graça que fica. Gente, tem muita opção. Tem é, essa borboletinha, tem muito desenho bacana. Ó, tem essa é flor de lis. Então, uma infinidade gigante. Então, dá para vocês criarem muita coisa. Na época de Páscoa, a gente consegue fazer coisas interessantes. Fazer só mais uma. A borboletinha eu vou fazer amanhã sobre esse prato, que a gente vai dar acabamento nele. Gente, amanhã, quinta-feira, a aula vai ser às 8, porque eu tenho aula do meu grupo online, tá? Para quem não me acompanha há muito tempo, eu tenho um clube de pintura online com aulas a cada 15 dias. São gravadas e depois vão para a plataforma Hotmart. Então, quem tiver interesse também, manda uma mensagem e a gente manda informações, tá? Mas é uma forma interessante de para vocês aprenderem, conseguirem pintar sozinhas em casa, tá bom? O formato da aula é bem parecido com esse que vocês estão vendo hoje. Eu vou explicando passo a passo, eu consigo tirar dúvidas, ah, a câmera vem bem próxima, vocês conseguem assistir pela televisão. Então, tem bastante aluna online aqui e todas que estão aqui, algumas inclusive são presenciais, eu tenho visto muito a melhora do trabalho delas. Então, é bem interessante para quem quer melhorar um pouquinho o trabalho e gosta dessa possibilidade do online, é uma boa ideia. Então, ó, conseguir fazer com um carimbo, com um único carimbo,
a gente consegue fazer lisinho, a gente consegue fazer em degradê. Então tem muita coisa para a gente fazer. Eu vou depois fazer sobre esse prato. O transfer tá na Zeramix, o Juan vai marcar. Nesse prato ainda deixei uns espacinhos, porque ainda vão, sobre os desenhos, ainda vão os carimbos de borboleta, tá? Eu vou acabar amanhã. Amanhã a gente ainda vai fazer a borboleta e eu vou explicar um pouquinho para vocês, atentas para quem tem essa dificuldade. Quando usar SC, quando usar EZ. Então amanhã a gente vai usar SC e eu vou explicar para vocês direitinho qual que é a diferença. Hoje eu já falei para vocês, só revisando um pouco, o EZ. Eu gosto sempre de falar isso em quase todas as aulas, eu gosto de explicar porque tem muita gente que tem dificuldade. O EZ, assim como o OS, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, na cerâmica a gente usa tinta sempre à base de água, tá? Eu utilizo aqui no ateliê algumas marcas que eu gosto, que trabalho há muito tempo. Então, eu uso a Meiko. Na verdade, Duncan e Meiko agora são a mesma coisa, porque eles compraram, a Meiko comprou a Duncan, então quando a gente fala Duncan, a gente fala Meiko. E também uso essa marca que chama Crisantos, que é uma marca australiana. Então, isso aqui, esses dois pequenininhos, eu sempre falo para as minhas alunas, é, quando vocês tiverem dúvida, pensa sempre assim, ó, o que é pequenininho é porque ele é mais intenso, ele tem menos vidro. Aqui, ó, ele tem a cor e não tem brilho. Aqui ele é maior, então eu sempre penso nisso para explicar para vocês. Aqui, além da cor, eu tenho o esmalte. Então é uma forma de interessante para vocês gravarem, tá? Aqui é só a cor, eu só pinto, eu não dou brilho. Aqui é maior, é a cor e o brilho, tá? Então quando eu uso EZ ou OS, eu preciso esmaltar. Quando eu uso SC, ó, o grandão tem esmalte, eu não preciso esmaltar, tá? Isso é uma forma para vocês começarem a decorar. Tem muita gente que é minha aluna há um tempão e às vezes ainda tem dúvidas, então por isso eu sempre repito, tá bom? Então, gente, os carimbos são carimbo e CRI, tá? Acho que o Juan marcou o arroba deles aí. E é da coleção da Michele Moisés, tá bom? O transfer vocês conseguem encontrar na Zeramix, que é uma parceira minha. Eles vendem tintas, eles vendem todo o material de cerâmica. As meninas falam que é a Disney da cerâmica. Se alguém tiver dúvida, gente, eu vou dar um tempinho aqui e respondo a dúvida de vocês. Vamos ver aqui se eu perdi alguma coisa. Temos alguém, acho que da Argentina. Obrigada, Naira. Nini. O transfer eu já falei. Então é isso, gente. Amanhã, não percam, amanhã às 8 horas eu vou fazer os, os carimbos de borboleta. Vou usar um pouquinho de SC e eu vou explicar mais uma vez um pouquinho, demonstrar para vocês a diferença de uma tinta para outra. A gente vai acabar esse prato e vamos começar um outro, tá bom? Então é isso. Quem tiver interesse no meu curso online, é um grupo de assinatura mensal. São 2 aulas mensais a cada 15 dias normalmente. As aulas são feitas nesse formato que vocês estão vendo aqui, gravadas ao vivo. Eu consigo responder as dúvidas de todo mundo durante a aula. Depois essa aula vai para essa plataforma, para a Hotmart,
que é uma plataforma de cursos online, e os cursos estão lá e ficam lá durante todo o tempo que vocês tiverem assinatura. Quem tiver assinatura de um ano eh, vai conseguir assistir todas as aulas durante um ano. Depois desse tempo, as aulas, se vocês não renovarem a assinatura, essas aulas caducam, né? Acho que essa é a palavra. Então é isso. Então é um grupo muito bacana. Durante a assinatura de vocês, vocês conseguem acessar um grupo de WhatsApp, que eu estou sempre por lá respondendo dúvidas e questões com vocês. Quem começou a assistir agora há pouco e quiser participar, a gente tem um grupo de WhatsApp para esse evento de 4 dias. É só também mandar uma mensagem, a Thalita está sempre de olho, ela inclui vocês no grupo de WhatsApp, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, muito obrigada para todo mundo que ficou até agora. Teve um monte de gente que me acompanhou ontem, está aqui hoje de novo. Só lembrando que amanhã a aula é às 8 horas, às 20 horas, tá? E na sexta a gente acaba às 6 horas, às 18 horas. Para quem for do meu grupo, do meu clube, que já tiver inscrito, a gente tem aula amanhã às 18 horas, tá bom? Sempre tem novidade por aqui nesse canal aqui com vocês. Sempre tem aula diferente, técnica diferente. Tudo que eu faço aqui no ateliê com as alunas, eu sempre me preocupo em passar para vocês. Eu acredito que essa interação é importante, tá bom? Então é isso, gente. Uma boa noite. Obrigada para quem ficou até agora e até amanhã. Beijos.